Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galerinha! Estamos ao vivo, desculpa aí, tá? Por esse tempo a gente estava tentando resolver, teve um probleminha no som, né? Tô aqui acompanhando no chat, o pessoal já tá conversando comigo aqui, já mandei mensagem aqui no chat, né? Então a galera tá toda aí, ó. O Osmar falou que é só é só falar que o Vasco foi campeão que voltou, né? Então tem aí o Emerson Oliveira, Dalila, Israel, Ivonete, Manu, Darcy Mendonça. Então tá todo mundo aí, ó. Gessiel, né? Osmar Filho. Show de bola. Bom, tá tudo certo? Tudo certo, diretor? Diretor, me escuta? O pessoal te escuta? Como é que funciona, diretor? Só eu te escuto. Perfeito. Então vamos embora. Pessoal, vamos começar aí a gente falar de ondas estacionárias, né? Bom, a ideia é o seguinte, ó. Vamos lá, a gente já falou de fenômenos ondulatórios, né? A gente já falou sobre as ondas, né? As ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas, né? E definimos algumas coisas importantes das ondas, tá? Bom, esse fenômeno aqui das ondas estacionárias, eles acontecem tanto para ondas mecânicas quanto para ondas eletromagnéticas, tá? E a ideia é o seguinte, você imagine, por exemplo, eu vou começar dando um exemplo aí de cordas, né? Você imagine que você tem uma corda aqui, né? E essa corda ela tá presa entre dois tocos aqui, né? Sei lá, tá? E aí eu vou, por exemplo, emitir uma onda aqui, ó. E a pessoa consegue ver já na tela? Consegue, né? Então eu vou emitir uma onda aqui, ó. Tá? Essa onda ela vai se propagar aí, né, de um toco até o outro, tá? E aí ela vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar, vai refletir, né? E aí conforme ela vai batendo e vai voltando, imagine que eu estou ali, ó, oscilando e emitindo ondas o tempo todo, tá? Tô aqui mandando ondas. Ela tá batendo e tá voltando, tá batendo, tá refletindo, tá voltando. E aí, cara, vai depender ali de uma certa frequência, dependendo de uma frequência que eu emitir, eu vou ter as ondas se interferindo, ora construtivamente e ora destrutivamente. Ou seja, eu vou ter onda se somando com onda, né? E onda destruindo onda. De maneira que, para certos valores de frequência aqui, ó, eu agitando, né? Agitando a corda. Então, para certos valores de frequência, tá? Eu vou ter um padrão estacionário, tá? Eu vou ter um padrão que vai ficar fixo ali, né? Aquelas ondas, na verdade, as ondas estão indo e voltando, mas parecem que elas estão estacionárias ali, estão estacionadas, né? Estão paradas ali, tá? Isso é que é a ideia das ondas estacionárias. Então, primeiro, a gente vai ver as ondas estacionárias numa corda, né? Tá? Então,
De repente demora um pouquinho para aparecer aí o que eu estou escrevendo para vocês, mas vai aparecer, tá? Então, a gente vai ver primeiro então as ondas estacionárias numa corda, tá? O que seriam as ondas numa corda? Ou seja, por exemplo, é o que acontece em instrumentos de corda, né? Um violão, por exemplo. Quando você está lá emitindo uma certa nota, né, você está fazendo a tua corda vibrar com uma certa... Por que se contentar com o bom, se você pode construir um futuro genial? Um amanhã em que você dirige o carro dos sonhos, explora o mundo, celebra cada conquista e tem a vida que você sempre sonhou. A diferença entre um bom futuro e um futuro genial está nas decisões que você toma hoje. Invista hoje. Resgate o seu futuro. Por quê? A onda tem que bater, refletir e voltar, né? E ela vai acabar se interferindo. Por quê? Porque ela vai encontrar a onda que está indo, né? A onda que bateu e voltou, ela vai encontrar uma onda que está indo. E aí, ora vai rolar uma interferência construtiva, ora vai rolar uma interferência destrutiva. Tá certo? Bom, quais são os padrões que a gente tem de ondas estacionárias? Vou mostrar para vocês, ó. Existem alguns padrões. Assim, se eu ficar vibrando a corda numa frequência qualquer, uma frequência maluca, nada vai acontecer. Tu não vai ver nenhum padrão de interferência, que é o que a gente quer observar ali, um padrão harmônico, né? Um padrão estacionário. Você não vai ver nada harmônico, você vai ver tudo muito maluco. Mas para certos valores de frequência, você vai ver um padrão de onda estacionária. Por exemplo, a primeira frequência, a menor frequência, para você começar a enxergar um padrão estacionário, a gente chama de frequência fundamental. E você vai ver um troço assim, ó. Deixa eu botar maior aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, você vai ver um padrão assim. A corda, ela tá vibrando. Tá vendo? Entre os dois... Olha lá, os dois tocos ali que você prendeu a corda. Ó, a corda tá vibrando e ela fica só com essa barriga, uma barriga só. Imagina, igual quando você pulava a corda, lembra dessa brincadeirinha que você tinha de pular corda? Né? Que você ficava girando ali a corda e a pessoa ficava ali dentro pulando. Pronto, isso aí é um padrão estacionário. Ali no pular corda não é porque você não está emitindo onda, né? Você está girando a corda. Mas imagina que eu estou emitindo ondas de maneira que a onda que está indo e está voltando, está rolando uma interferência e está criando esse padrão. Tá? Aí eu coloco esse pontilhado aqui para mostrar que a onda, na verdade, ela está vibrando, né? Essa barrigona aí da corda é o que a gente chama de ventre. Ela está ali vibrando, ó. Certo? Essa daqui, a gente vai chamar isso de frequência fundamental. Ó. Isso é a frequência fundamental. Tá? Então, ou simplesmente é o primeiro harmônico. A frequência fundamental é a frequência para você ter o primeiro harmônico. Certo? Deixa eu aumentar aqui o texto. Ó, pronto. Tá? Essa é a frequência fundamental ou o primeiro harmônico. E aí o que está acontecendo aqui? Tu tá vendo que aqui, ó, nesse tamanho de corda, nesse tamanho L, eu só tenho meia onda. Porque lembra que uma onda completa é essa figura aqui, ó. Isso aqui é um lambda.
Então aquela figura ali é só até aqui. Ou seja, é meio lambda. Então eu posso dizer que aqui, nesse primeiro harmônico, no comprimento da corda, nesse comprimento L, você só tem lambda sobre 2. Tá? Ou seja, passo 2 para lá. O lambda da corda, da onda, perdão, o comprimento de onda é 2L. Por exemplo, se a corda tem 30 centímetros, quanto é que vale o comprimento de onda que está sendo criado aqui? 60 centímetros. Por quê? 30 centímetros é daqui até aqui, ó. Então 30 centímetros é o tamanho da corda. Né? É esse L aqui, ó. Isso aqui é o L. Tá? Então eu tenho 30 centímetros. Nesse 30 centímetros eu só tenho metade da onda. Então metade da onda vale 30 centímetros. Ou seja, a onda inteira vale 60. Tá? Isso é o que acontece no primeiro harmônico. A Débora está perguntando, por que, professor, frequência fundamental? É isso, então. Débora, a minha ideia é, eu estou emitindo um monte de onda, tá? Ela está batendo na parede e voltando, está batendo e está voltando, está batendo e está voltando. Se eu emitir uma frequência qualquer maluca, eu não vou ver nenhum padrão bacana. Eu vou começar a ver os padrões estacionários, que é o que a gente está querendo ver. Né? Eu começo a observar os padrões estacionários para certos valores de frequência. E a frequência fundamental é a menor frequência para você obter isso. Como é que eu vou descobrir essa frequência? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, a gente vai ter isso daqui. Ih, rapaz. Peraí, só um segundo que tá... ficou coisa na tela. Ô, diretor, se por acaso eu fechar esse aplicativo e abrir de novo, some não, né? Posso fechar e abrir de novo? É. Mas aí eu abro de novo, não compartilha não? Porque tá vendo? Ele deu uma travada aqui, ó. Esse L tá acompanhando a tela. Entendeu não? Não, some não. Vou fechar e vou abrir. Se eu fechar e abrir, ele volta? Então tá, peraí. Pronto. Olha lá, não tem problema não. Aí ele volta daqui. Eles estão vendo a minha tela? Ah, então perfeito. Então beleza, vamos embora, vamos continuar. Vamos para o segundo harmônico, ó. O segundo harmônico, pessoal, peço desculpas aí mais uma vez. A gente está aprendendo também, né? A gente está se adaptando aí a esse novo modelo, tá? Então, peço desculpas aí a vocês, mas a gente, na próxima aula já vai ficar melhor. Vai ficar mais redondinho. Aos poucos a gente vai se adequando, vai vendo o que que... Aqui é difícil desenhar nesse troço, cara. Tô desenhando numa mesa aqui. Pô, que saudade do meu quadro. Olha lá. Mas tá fluindo. Cara, o segundo harmônico acontece assim, ó. Olha lá. Eu vou aumentar a frequência. Então imagine que eu comecei a aumentar a frequência. Aí quando eu começo a aumentar a frequência, ao invés de ver um ventre só, eu vejo 2 ventres agora. Tá vendo que eu estou vendo 2 ventres? Olha lá. Esse é o que a gente chama de segundo harmônico. Ó. Certo? Então aqui, vou escrever aqui. Vou botar isso aqui só. Coma de C, coma de V. Aqui pelo menos tem essa vantagem, né? Olha lá. Pô, economiza tempo pra caramba pra escrever. O segundo harmônico é esse aqui. Tá? E aí qual é a ideia? Nesse caso, o L é o tamanho do lambda. Porque olha lá a figura.
Olha lá a figura que é o lambda. Esse cara aqui é o lambda, né? Esse cara aqui é a figura que caracteriza o lambda. Daqui até aqui. Tudo isso é lambda. É um comprimento de onda. Então daqui até aqui é meio lambda, né? Ó, lambda sobre 2. Que era o tamanho da corda no primeiro harmônico. Olha lá. No primeiro harmônico eu só tinha aqui dentro desse espaço eu só tinha meia onda. Tá vendo? Agora no segundo harmônico eu tenho uma onda inteira. Então no segundo harmônico eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter que o lambda vai ser igual a L. L é o tamanho da corda, pô. L é desse ponto aqui até esse ponto aqui. Certo? E aí dentro desse tamanho eu tenho uma onda. Por exemplo, aí, vamos lá, aí eu continuo aumentando a frequência. Porque quanto mais frequência, né? Quanto maior a frequência, mais ventres você vai formando. Aí você vai indo para o terceiro harmônico, para o quarto harmônico, para o quinto harmônico. E o que são esses harmônicos, pessoal? De novo, são frequências pré-definidas que você vai colocar na corda ali para você criar esses padrões estacionários. Por que isso é importante? Isso, por exemplo, é o que você observa nos instrumentos de corda. Tá? Os instrumentos lá, o violão, uma guitarra, cada nota musical, ele corresponde a um certo harmônico. Tá? Então a ideia é essa, a gente está analisando esses fenômenos, né? De você emitir ondas numa corda e essas ondas elas baterem, interferirem e ficarem ali vibrando como se tivesse parado ali, né? Como se aquilo ali fosse parado. Como se aquilo ali fosse estacionário. Tá? Bom, aí agora, olha aqui. Vou fazer o terceiro harmônico. Olha lá, como é que seria o terceiro harmônico? Aí você tem 3 ventres, ó. Ó. Certo? E aí aqui você tem essa corda vibrando. Imagina que essa corda está vibrando ali, ó. Né? E você está emitindo ondas. E ela tá batendo, voltando e tá vibrando. Olha como é que ficou bonito. Esse aqui é o meu terceiro harmônico, tá? Então vou copiar aqui, ó. Comand C, Comand V. Maravilha, terceiro harmônico. No terceiro harmônico, eu tenho meia onda, mais meia onda, mais meia onda. Cada ventre desse, né? Cada kibizinho desse aqui, parece um kibe, né? Cada kibizinho desse aqui é meia onda. Né? Então, no terceiro harmônico, eu tenho 3 metades de lambda. Ou seja, eu tenho 3 lambdas sobre 2 dentro daquele comprimento L, né? Dentro do tamanho L ali. Certo? Então, dentro desse tamanho L, ó, eu vou ter 3 lambdas sobre 2. Tá aqui. Logo, quem vai ser o lambda? O lambda, passo 2 para lá multiplicando, passo 3 dividindo. Você vai ter que o lambda vai ser 2L sobre 3. Cara, aí eu encontrei um padrão, ó. Olha aqui. Então quer dizer que no primeiro harmônico, eu poderia dizer que isso aí é 2L sobre 1. No segundo harmônico, 2L sobre 2. Aí corta 2 com 2 fica L. No terceiro harmônico, 2L sobre 3. Ou seja, então no quarto harmônico vai ser 2L sobre 4. No quinto harmônico, 2L sobre 5. No sexto harmônico, 2L sobre 6 e assim por diante. Então eu encontrei um padrão, ó, em que o comprimento de onda, o lambda, vai ser sempre, né, no instrumento de cordas, 2L sobre N. Pronto. Isso aqui vai ser o meu lambda, né, aqui nas ondas estacionárias nas cordas. Tá aí, ó. Vou iluminar aqui para a gente ter esse destaque.
Certo? Tá aí. Bom, isso nas cordas. Se você jogar na equação fundamental, então, que é o V igual a lambda F, olha lá, a gente vai ter isso aqui, ó, V igual a lambda F. A velocidade da onda na corda, o lambda, que é o comprimento de onda, que está aqui, e a frequência. Substitui, ó. No lugar do lambda, bota esse 2L sobre N ali. Aqui vai ficar 2L sobre N, tu vai passar o N para lá multiplicando, vai passar o 2L dividindo, você vai chegar nessa expressão da frequência. Ó, a frequência vai ser NV sobre 2L. Pronto. Isso aqui, vou botar de rosinha. Olha lá. Isso aqui vai ser a frequência dos harmônicos em cordas vibrantes. Pronto. Certo? Então a frequência é Vn sobre 2L. Tá aí. Pronto. Vai ficar mais ou menos retinho. Tá aí. Isso nas cordas vibrantes. Por que é por 2? Então, aqui, ô Maria Fernanda, eu vi no início, ó, no início eu vi que aqui dentro, só tinha meia onda. Então, quando eu escrevi o primeiro harmônico, eu vi que dentro do caminho L só tinha meia onda. Aí, quando eu passei o 2 para lá multiplicando, o lambda ficou igual a 2L. Aí, aqui, eu vi que tinha uma onda inteira. Então, o lambda era igual a L. Só que, lambda igual a L, por que eu estou botando 2? Para poder criar esse padrão, ó. Porque lambda igual a L não é a mesma coisa que lambda igual a 2L sobre 2? Eu não poderia botar um 2L sobre 2 aqui? Porque 2 dividido por 2 não dá 1? Não alterei nada. Por que eu botei aqui o 2? Porque aqui vai aparecer de novo um sobre 2, ó. Porque dentro desse tamanho L agora no terceiro harmônico, eu tenho meia onda mais meia onda mais meia onda. Então eu tenho 3 lambdas sobre 2 lá dentro. Porque cada quibezinho desse é um lambda sobre 2. Eu tenho 1, 2, 3. Então dentro daquele tamanho L eu tenho 3 lambdas sobre 2. Aí quando eu passar o 2 para lá, o 3, olha lá, eu vejo que ficou um 2L sobre 3. Então por que esse 2L? Pô, porque eu vi que eu observei que sempre apareceu um 2L. Eu pelo menos fiz aparecer, ó. No primeiro, eu vi que ficou 2L sobre 1. No segundo, eu vi que eu poderia escrever como 2L sobre 2. No terceiro, eu vi que apareceu um 2L sobre 3. Então, eu estou vendo que está criando um padrão. Né? Está criando um padrão. Pode falar também meio lambda, um lambda e meio. Sim, sim, perfeito. Aqui dentro tem um lambda e meio, 1,5. Mas aí, ô Celina, eu deixei assim 2L sobre 3 para poder manter esse padrão, ó. E aí fica 2L sobre N, e alguém está me perguntando, quem é o N? Boa, Phantom. O N, pessoal, é o número do harmônico. Tu pode ver que no terceiro harmônico ficou 2L sobre 3. No segundo harmônico ficou 2L sobre 2. No primeiro harmônico ficou 2L sobre 1. Então se eu chegar para você e falar assim, qual é o comprimento de onda no 20º harmônico? 2L sobre 20. Ou seja, eu criei um padrão, entendeu? Eu descobri uma fórmula. Fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro, eu descobri um certo padrão que vai se repetir. Uma fórmula. E esse N aqui, ele é quem? Ele é o número do harmônico. É isso aqui, ó. Certo? O N vai ser o número do harmônico. Então, se você quiser o quinto harmônico, você bota um 5 ali. O lambda do quinto harmônico. Ou a frequência, né? Na verdade, aqui você pode achar tanto o lambda quanto a frequência. Entendeu? Eu posso achar o comprimento de onda ou a frequência. A Celina pediu, pode refazer, professor? Celina, vou fazer agora nos tubos. Tu vai ver que é a mesma coisa. Olha aqui. Então, isso aqui foram nas cordas. Né? Essa aqui foram as cordas. Agora, olha os tubos. Deixa eu fazer aqui agora nos tubos abertos.
Olha aqui, ó. Porque agora eu não vou analisar as ondas estacionárias numa corda, não. Agora eu vou analisar a onda sonora dentro de um tubo aberto. Por quê? É o que acontece, por exemplo, nos instrumentos de sopro. Você também tem a formação ali de ondas estacionárias que vão caracterizar, por exemplo, notas musicais. Tá? Então vamos ver os tubos abertos. Tá aqui. Pô, Raça, tá lagando pra caramba, hein, Raça? A gente tem que tentar fazer daquela outra maneira depois. Vamos lá, ó, tubo aberto. Imagina um tubo aberto, seria um tubo assim, ó. Aberto dos dois lados. Aí o som, ele bate lá dentro e ele cria um harmônico lá dentro. O primeiro harmônico que se cria é tipo isso aqui, ó. Nossa. Deixa eu tentar desenhar, ó. Tipo isso. Ó. Esse aqui é o primeiro harmônico. Ou frequência fundamental. Ó. Esse aqui é o primeiro harmônico. Ou frequência fundamental. Tá? E aí, como é que é aqui? Aqui vai acontecer assim, ó. É provável cair na prova? É sim, isso aqui costuma cair, hein, Débora? Ó, de novo, no tubo aberto, mesma coisa. Tá vendo que aqui eu tenho meio ventre e meio ventre? Porque agora, se você olhar lá pro lambda, olha uma onda inteira. Esse aqui é o desenho da onda inteira, né? Ó. Esse aqui é o desenho da onda inteira. Aí eu vou dividir a onda em 4 pedaços. Ó. Pensa só. Se eu dividir a onda em 4 pedaços, eu vou ter meio ventre, meio ventre, meio ventre, meio ventre. Tá vendo? Então, cada pedaço desse agora é 1/4 de onda, que é metade da metade. É metade de meia onda, é 1/4. Só que aqui, ó, no primeiro harmônico, eu tenho 1/4 mais 1/4. Então, aqui eu ainda tenho metade da onda. Então, de novo, vai ficar igual na corda. Naquele tamanho L, eu vou ter, né, o tamanho L do tubo. Quanto eu tenho de onda ali dentro? Meia onda. Ó. Então, se eu passar o 2 para lá, eu vou ter que o lambda vai ser igual a 2L. Olha lá. Que eu posso escrever como um 2L sobre 1, igual eu fiz na corda. Ó. Aí, como é que é o segundo harmônico? Cara, o segundo harmônico, vamos tentar desenhar isso. Você vai ter 2 nós agora. Ó. Aí eu vou ter um troço assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Pronto. E aí aqui está o tubo. Ó. O tubo vai daqui até aqui. E daqui até aqui. Ó. Pronto. Aí nesse tamanho L agora, o que eu tenho? Vê se você concorda. Eu tenho 1 quibe, meio quibe mais meio quibe. Então eu tenho 2 quibes. Né? Vou chamar de quibe. É o ventre. É esse cara aqui, ó. Cada ventre desse aqui, ó, cada quibezinho é meia onda. Então uma onda completa são 2 quibes. Né? 2 quibes é uma onda completa. A figura, né? Se você vê uma figura de 2 quibes, você tem uma onda completa. Um quibe só, né? Esse quibezinho aqui, ó, é meia onda.
Chegou o Interloop, o novo programa de pontos do Inter com vantagens que voltam para você. Usando sua conta ou cartão de crédito Inter Mastercard, você acumula pontos. É só trocar por cashback, descontos, milhas e investimentos no Super App. Pagou no crédito? Loop. Usou sua conta? Loop. Aproveita. É grátis e é para todo mundo. Acesse o Super App do Inter e cadastre-se. Seu banco digital tá de cara nova. Mercado Pago. Faz a conta. Você vai ter o lambda igual a lambda que eu botei. Lambda igual a L, ó. Olha lá. Tá? E no terceiro harmônico? Cara, mesma coisa. No terceiro harmônico, você teria uma outra figura agora, né? Que agora não são mais 2 nós, vão ter 3 nós. Imagina, vai ter que fazer aquele desenho todo. Mas o terceiro harmônico você teria, ó, lambda igual a 2L sobre 3. Então, de novo, né? Pontinho, pontinho. O que você observa? Que lambda é igual a, sempre, 2L sobre N. E se você substituir lá no V igual a lambda F, quem vai ser a frequência? Vai ser Vn sobre 2L. Certo? Então, de novo, eu vou ter esse padrão igualzinho eu tive lá no... Igualzinho eu tive nas cordas, eu vou ter aqui também nos tubos. Deixa eu... Vou ver assim, ó. Pronto. Vai te dar toque se eu deixar um pinguinho aqui. Vou fazer de propósito. Olha aqui, tá vendo esse pinguinho aqui, ó? Tá vendo esse pinguinho aqui? Eu vou deixar assim. Tu tem toque? Ah, eu vou deixar você nervoso. Que eu vou deixar aquele pinguinho ali sem pintar. Tu acha que vai te incomodar isso? Aqui, ó. E aí vou pintar esse aqui na moral. Caramba, olha isso. Tá indo até lá embaixo. Ó. Nossa. Aqui eu vou pintar. Pronto, agora deixa eu apagar aqui. Cara, é difícil, tá? Vocês podem imaginar que deve ser que é complicado manusear isso aqui. Que tem um lag. Manusear isso aqui. Que tem um lagzinho. Aí tu escreve, a parada não vai, mano. Olha lá, o Alexandre falou, eu não vou dormir bem. Tá bom, vou pintar. Pronto. Não, mas eu vou deixar só esse aqui, ó. Só esse daqui eu vou deixar na maldade. Tá. Aí, por exemplo, vamos ver como é que isso pode aparecer, né? Já que a gente está falando disso. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver onde é que como é que isso pode aparecer. Por exemplo, a questão do material, a questão número 1. Ó. Vou botar ela aqui pra gente. Olha a questão número 1 aí, ó. Vou ampliar ela aqui pra gente poder fazer aqui. Olha lá. Lá no estúdio, eu tenho que pegar as informações e copiar no quadro, né? Aqui é melhor, porque aqui eu já pego a questão, recorto, colo direto no quadro. Show, ó. O sinal dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura. Então, o que é isso aí? Olha lá, o sino dos ventos, né? O sino dos ventos são tubos abertos. São tubos abertos. Tá? Então, aqui você tem abertura e aqui você também tem abertura. E aí, o que acontece? O som, ele se propaga aqui dentro, ó.
né? O ar bate aqui dentro, o ar fica vibrando ali dentro, então o som fica se propagando ali dentro. E dependendo da frequência, você tem um determinado harmônico ali dentro. O som, quando se propaga ali dentro, ele cria um certo harmônico. Certo? O gamer está perguntando, esses conceitos de ondas na física clássica vale para a mecânica quântica dos átomos? Então, gamer, na verdade, na física quântica você vai resolver uma outra equação, a equação de onda, né, que é uma equação bem mais complexa, né, a equação de Schrödinger. Né, a equação de onda. Aí, aqui, na física clássica, a gente está usando a equação fundamental da ondulatória, né, V igual a lambda F. É claro que alguns conceitos prevalecem, continuam valendo. Mas na física quântica, você vai resolver uma equação muito mais complexa, que é a equação de Schrödinger, onde você tem derivadas ali dentro, ela é uma equação diferencial, então é bem mais complexa, tá? Do que aqui na ondulatória. Mas alguns conceitos sim, alguns conceitos eles permanecem, tá? Os conceitos básicos, né, são os mesmos. Mas obviamente alguns comportamentos não. Tá legal? Bom, aí vamos lá. Olha o que ele falou. O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes conforme a figura. Considere que F1 e V1, respectivamente, como frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. Ah, tá. Então, olha só. Ele está chamando de F1 e V1 a frequência fundamental, ou seja, o primeiro harmônico, a frequência do primeiro harmônico, e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento. Menor comprimento, menor L. Né? Comprimento é o L, que a gente chamou lá, o L da barra. E F2 e V2 vão ser frequência e velocidade do som emitido pela barra de maior comprimento. Então, primeira coisa que eu já vou identificar aqui, que eu falei com vocês isso lá na refração. Quando eu falei com vocês sobre refração, tá? A refração, que é um fenômeno ondulatório, eu disse para vocês que a velocidade da onda depende do meio. Tá? Isso é um conceito que veio da refração. Que a velocidade da onda, depende de quem? Depende do meio. Tá? Portanto, o som aí, não importa se ele está dentro do tubo maior ou dentro do tubo menor. O som está se propagando aonde? Ele está se propagando no ar. Concorda comigo? A velocidade só depende do meio. E no caso aí, é o ar. O meio é o ar. Portanto, no ar, a velocidade do som é aproximadamente 340. E aí, pessoal, não importa se esse som está dentro do tubo maior, se está dentro do tubo menor. Cara, ele está se propagando no ar. A não ser que tivesse um tubo dentro d'água. Um tubo no ar e um tubo dentro d'água. Pô, aí beleza. Aí você teria, né, uma velocidade diferente. Mas como os tubos estão no ar, né, é o sino dos ventos, o som está se propagando no ar, cara, os dois vão ter, o som vai ter a mesma velocidade nos dois tubos. Então assim, a primeira coisa que eu já vou identificar é que V1 é igual a V2. Tá aqui, V1 igual a V2. Então só pode ser a letra D ou a letra B. Tá? Não tem como ser diferente. Agora vamos para a frequência. O que vai acontecer? Cara, os dois, ele está falando que F1 e F2 são as frequências fundamentais, ou seja, a frequência do primeiro harmônico. Né? Como é que você calcula a frequência dos harmônicos dentro dos tubos abertos? Acabei de mostrar para vocês, né? Como é que é? A frequência, a gente chegou nessa fórmula ali em cima. Frequência é igual a NV sobre 2L. Olha lá a fórmula. O que é N? N é o número do harmônico. E para todo mundo aí ele está falando que ele quer comparar, né, F1 e F2
dizendo que F1 e F2 são as frequências fundamentais, ou seja, é a frequência do primeiro harmônico. Então, tanto F1 quanto F2, o N vale 1. A velocidade também é a mesma. Por quê? Porque o som está se propagando tanto no tubo 1 quanto no tubo 2 no ar. Certo? O que vai ser diferente? Só o L. O que vai ser diferente vai ser o comprimento dos tubos. O F1, o F1 é a frequência fundamental da barra menor. E o F2 da barra maior. Então vamos lá. Olha para a comparação aqui. Olha para o comportamento do F em relação a L. Quanto maior for o L, menor vai ser a frequência. Porque a frequência é alguma coisa fixa. Olha lá. A frequência vai ser N vezes V, né? Então é uma parada fixa, dividido por 2L. Então, se você está dividindo por um L maior, você vai obter uma frequência menor. Então, olhando para a fórmula, você já sabe que, como o L2 é maior do que o L1, né? Porque o tubo 2 é o tubo de maior comprimento, a frequência é o inverso. Então, a frequência 2, né? Quem tem maior L está aqui, tem menor frequência. Então, a frequência no tubo 2 vai ser menor do que a frequência no tubo 1. Então, acabou. As velocidades são iguais e a frequência do 2 é menor do que a frequência no 1. Então, o gabarito tem que ser letra... Vou botar de azul aqui. Letra D. Cara, é isso. As questões, elas são basicamente... As questões, elas são basicamente questões de análise dessa fórmula. A pessoa está pedindo gabarito. Tá, vamos lá. O print. Tira o print aí dessa questão. Tira o print aí porque essa parada aqui vai sumir. Então tira o print aí primeiro, vai. Printou? Printa aí a primeira questão. Foi que foi. Beleza. Agora, peraí. Que eu vou... Espera aí que eu vou abrir e vou subir lá para você printar tudo. Vai. Deixa eu reduzir aqui. Ó, tira o print aí do primeiro e do segundo harmônico. Foi? Beleza. Tira o print agora do terceiro harmônico. Vai. Foi? Beleza. Agora tira o print do tubo aberto. Vai. Primeiro, segundo e terceiro harmônico e as fórmulas, que são iguais. Foi? Foi que foi. E depois a questão 1. Então, cara, fica aí o material para você fazer da questão 2, tá? Obrigado aí pela participação. Pô, desculpa, gente. Desculpa aí o atraso. Eu acabei adiantando um pouquinho, porque eu perdi o início da aula, né? Então, a gente acabou deslocando um pouco a aula. A aula, em vez de ser de 7h30 a 8h15, foi de 7h45 a 8h30, tá? De qualquer maneira, peço perdão por esse atraso. A gente está se adaptando, né? Tá? Nesse novo formato. E mais para frente, quem sabe, a gente vai voltar aí para o estúdio, mas a princípio, né? Nessa semana, talvez na próxima e na outra, não sei ainda, a direção vai ver, mas a gente vai continuar nesse formato. Mas vai melhorar, tá? Vai melhorar porque a gente está se adaptando, tá? Está se adaptando, mas da próxima já vai ficar um pouco mais rápido, mais organizado, e vocês vão ver que vai ficar legal. A gente vai ter um recurso de repente poder botar um vídeo para você, enfim. Eu estou olhando no chat, então tem algumas vantagens. Tem algumas desvantagens, mas tem algumas vantagens, né? Eu consigo ver o chat aqui e interagir com vocês mais facilmente, porque meu celular está aberto aqui, eu estou olhando o chat. Então vão ter algumas vantagens também. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Forte abraço aí, boa semana para todos e até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.